Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Na nossa última aula, nós discorremos sobre as várias varas, né, que vocês irão atuar durante na área da perícia judicial. Falamos sobre, estamos ainda na justiça estadual, né? Falamos sobre a justiça estadual. Ainda vamos continuar falando um pouquinho dela, ainda vamos falar sobre a justiça federal e trabalhista. Então, nós falamos sobre as varas. Hoje eu trago aqui para vocês a justiça em números, né, que é para vocês analisarem. Nós vamos analisar juntos e depois você vai ficar com esse material para você analisar de uma forma mais minuciosa. Nós vamos falar sobre os números de processo em todas as áreas do judiciário, que são distribuídos anualmente. Essa página é do Conselho Nacional de Justiça. A todo final de ano, na verdade é publicado no início do ano seguinte, né? Mas ao final de cada ano eles fecham esses números, é um relatório muito minucioso. Eu trouxe uma parte só aqui para vocês, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem, basta colocar no buscador lá no Google, né, Justiça em Números. Então vocês vão acessar todos os números de processos que tramitam na justiça brasileira durante vários anos, inclusive. Eu achei interessante abordar esse tema com vocês, porque afinal de contas vocês estão realmente iniciando uma nova atividade, que é a atividade da perícia judicial e do assistente técnico judicial, né? E até agora, nesse momento do curso, vocês podem estar se perguntando: será que realmente tem demanda suficiente e eu realmente vou conseguir nomeações? E essa dúvida, esse ponto de interrogação ainda pode estar com você, não é isso? Então, hoje nessa aula, nós vamos abordar exatamente isso, tá? Eu vou trazer esse levantamento, esse relatório que é feito pelo Conselho Nacional de Justiça, e aí vamos analisar juntos a demanda de processo em todo o país, tá ok? Então, vocês me acompanhem aí, vamos analisar item por item, e qualquer dúvida depois vocês encaminhem para mim, tá ok? Vamos lá. Então, pessoal, eu trago aqui para vocês o panorama do Poder Judiciário, né, trazido através desse relatório do Conselho Nacional de Justiça. Então, ele diz, como nós já estudamos, inclusive, que o Poder Judiciário está organizado em 5 ramos da justiça, não é isso? Então, e traz aqui um sumário das competências e organização da estrutura de cada um desses segmentos que nós já estudamos, mas não vale a pena, vocês vão ficar com esse material, mas vale a pena a gente fazer uma revisão, né? Aí ele fala aqui sobre a justiça estadual, né, que é responsável por matérias que não sejam de competências dos demais segmentos do judiciário. Nós já falamos, né, vamos estudar ainda a respeito dos demais segmentos, mas aqui os demais segmentos são federal do trabalho, eleitoral e militar, né, que tem competência específica para a sua respectiva área, né? E como ela se organiza? Cada estado tem a atribuição de organizar a sua justiça. Falamos sobre isso também, e eu gostaria de enfatizar aqui, porque muitas das vezes os alunos me perguntam: não, você deu um exemplo tal, e aqui no meu estado é diferente. Não se esqueça disso aqui, ó. A justiça estadual, cada uma se organiza ao seu modo. Óbvio que tem o Conselho Nacional de Justiça, a Constituição e tudo mais, que traz alguns parâmetros de organização, né? Mas, de qualquer forma, pode ter uma diferença pouca, sim, entre um estado e outro, tá? Já o Poder Judiciário do Distrito Federal é organizado e mantido pela União, ao contrário dos estados, que são organizados e mantidos pelos respectivos estados, né? Como nós já falamos também, a Justiça Estadual está presente em todos os estados, né, do nosso país, e é onde recebe o maior número de processos. Nós vamos ver esse judiciário em números, vocês vão ver
você vai constatar isso aqui junto comigo, ok? Continuando, né? Aqui traz a estrutura da Justiça Estadual, que é a primeiro grau e a de segundo grau, né? Ela tem duas instâncias, mas você vai atuar só na de primeiro grau, mas aí você já sabe que ela né, aquilo que nós conversamos, se uma das partes recorrer, o processo vai para o segundo grau, né? Ainda tem também os juizados especiais, né, que tem a competência de conciliação, de processar e julgar, e inclusive executar as causas cíveis de menor complexidade, normalmente relação de consumo vem muito para cá, né? E causas que não excedam o valor de 40 vezes o salário mínimo, porque a gente sabe que tem causas milionárias, de valores milionários. Então, o juizado especial, até 40 salários mínimos, são os juízes desse juizado aqui que julgam esses processos, tá ok? E claro que se houver recurso e tal, eles são encaminhados para as turmas recursais, que são integradas por juízes em exercício no primeiro grau, ok? Então, um bate-bola aqui, nós já conversamos sobre isso, mas interessante a gente voltar a esse tema, né? Sobre a Justiça do Trabalho, ela concilia e julga as ações judiciais entre, vocês já sabem, empregados e empregadores, não é isso? Como ela se organiza? São órgãos da Justiça do Trabalho, o TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, os 24 tribunais regionais do trabalho e os juízes do trabalho, atuantes nas varas de trabalho, né? Como é formada a Justiça do Trabalho, ela é dividida em 24 regiões, né? Cada uma dessas regiões é estruturada em 2 graus, claro, primeiro grau e segundo grau. Aquele juiz que julga a causa assim que ele recebe, onde você, perito, vai atuar, tá? Aqui nessa vara, no primeiro grau de jurisdição, tá? E o segundo grau em caso de recurso, né, pessoal? Não vamos esquecer disso. Muito me perguntam assim, mas o juiz de segundo grau, ele pode nomear peritos? Não, normalmente é o juiz de primeiro grau quem nomeia o perito, tá? Muitas das vezes pode até ser que as partes discutam assuntos relacionados ao laudo do perito judicial, vem para o juízo de segundo grau decidir, e dependendo, esse juiz de segundo grau aqui, ele pode até chegar à conclusão do seguinte: olha, a parte que está reclamando, que está trazendo questões relacionadas ao laudo apresentado pelo perito, realmente esse laudo foi mal feito, eu vou enviar esse processo ao juízo de primeiro grau, determinando que ele nomeie um novo perito para atuar no processo, né? Ele pode, nessas questões, ele aceita realmente as alegações daquela parte que reclamou sobre o trabalho do perito, mas ele chega aqui, ele não nomeia o perito. Ele ordena que o juiz de primeiro grau nomeie outro perito para elaborar um outro laudo, ok? Então, não tem. Isso eu sempre me pergunto, meus alunos sempre me questionam a respeito disso. Se existe nomeação de perito em segundo grau. Não existe nos tribunais de segundo grau. Em nenhum deles, tá? Nem nos TRTs, nem nos estaduais, tá? Sempre os juízes de primeiro grau. Vamos continuar aqui. A Justiça Federal, nós já conversamos também, né? A Justiça Federal, ela está todo o regulamento que diz referente à atuação da Justiça Federal está no artigo 92 e 106 da Constituição Federal. A Justiça Federal, ela integra também o Poder Judiciário, né? E é composta pelos tribunais regionais federais e pelos juízes federais. Então, peritos que vão atuar na Justiça Federal, é importante que conheça realmente
todas as especificações, as características da Justiça Federal. Né? Nós falamos sobre isso, vamos ainda discutir durante o curso e tudo mais, mas esse material vai ficar para você estudar um pouquinho, analisar um pouquinho, e dúvidas vocês me enviam, tá? Aqui vem, olha, como é a estrutura da Justiça Federal, né? A organização do primeiro grau, ela está disciplinada pela Lei 5.010, tá? Que determina que em cada um dos estados, assim como o Distrito Federal, se constituirá uma seção judiciária. Lembra aquilo que nós conversamos, que todo cidadão brasileiro tem o direito de acesso à justiça, né? A Justiça Federal, ela julga as causas principalmente relacionadas ao INSS, erros de aposentadoria, questões que não se dá benefício de invalidez por invalidez, né, para a pessoa conseguir o seu benefício por invalidez. Então, a Justiça Federal, ela julga muito essas causas também, entre outras tantas, tá? Então, óbvio que cada estado tem que ter a sua Justiça Federal. Tá? Então, aqui vem o segundo grau, que é composto pelos tribunais regionais federais, com sede em Brasília, e aqui os TRF de primeira região, o estado que compõe a primeira região é o Rio de Janeiro, segunda região São Paulo. Então, tem toda essa especificação aqui, essas seções judiciárias da Justiça Federal. Vocês vão poder, dependendo do estado, que, por exemplo, você está nesse estado aqui, nesses estados, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, esses estados estão englobados, estão inseridos no TRF da quinta região. Tá, ok? Então, dependendo do seu estado, você já vai saber qual é a sua região, tá? E outra coisa importante, nas comarcas onde não houver vara federal, os juízes estaduais, são competentes para processar e julgar todos os tipos de processos que são de competência da Justiça Federal. Então, você que vai atuar na área da perícia, você vai fazer o seu cadastro na Justiça Federal, pode acontecer de um juízo estadual nomear você para um processo em que deveria ser julgado pela Justiça Federal, tá? Exatamente por essa lei aqui, ó, pelo artigo 15 da Lei 5.010. Ora, se o Estado ele não implantou a Justiça Federal numa determinada comarca, como fica aquele jurisdicionado, né? Ele não vai poder acionar o judiciário, não vai poder exercer o direito dele de ação. Não, aí os juízes estaduais, ou seja, aquele juiz que está na justiça estadual, ele vai atuar como se fosse um juiz federal, ok? Vamos continuando então. Aqui falando sobre a justiça eleitoral. Eu sempre digo que são poucas as perícias na área na justiça eleitoral. Mas, de qualquer forma, não custa nada você se cadastrar ou procurar saber aí na sua região se estão aceitando o cadastro do perito, porque eu conheço casos e processos em que foi sim nomeado peritos para a justiça eleitoral, tá? Então, aqui tem toda a história, como ela foi criada, a sua estrutura como ela é. Nós já conversamos também sobre isso, sobre esse tópico, mas eu estou trazendo aqui para você. Justiça Militar, falamos também sobre ela, mas esse material vai ficar com você para você analisar também. Tá, gente? Então, um bate-bola rápido sobre essas questões aqui, já que está no relatório do Conselho Nacional de Justiça, tá? A Justiça Militar da União, o pessoal que está em Brasília lá, né, para conhecer também essa modalidade do judiciário, ok? E os tribunais superiores, que nós já estudamos, tá? E o Superior Tribunal de Justiça,
tá? Que é o Tribunal Comum Estadual e Federal para causas que não se relacionam à Constituição Federal. Nós já conversamos que o STF ele julga causas relacionadas a questões que se discute sobre divergências de entendimento da Constituição Federal. E o Supremo Tribunal de Justiça ele julga causas que não se relacionam diretamente com a Constituição Federal. Né? Essa segunda instância aqui eu vou passar meio rapidinho porque vocês realmente não vão atuar muito nessa, só por curiosidade, e também em algumas situações que a gente vai falar mais ou menos, tá? Então aqui, pessoal, a estrutura do primeiro grau da justiça, do Poder Judiciário, né? Você vê, nós estudamos, falamos sobre cada unidade judiciária, a obrigatoriedade de cada vez o judiciário estar mais próximo do cidadão, né, do cidadão brasileiro. Então, esse relatório aqui do ano de 2016, ele consta que o judiciário ele é composto de 16.053 unidades judiciárias, tá? E vem os números aqui bem interessantes para você analisar, tá? Até porque você vai atuar como perito judicial, você vai conseguir vislumbrar a oportunidade de nomeações quando você analisar o número de processos e de comarcas existentes no nosso país, tá ok? Então, aqui nós temos as unidades judiciárias de primeiro grau por ramo de justiça, né? Ramo, o que é? Justiça estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral, ok? Então, aqui traz alguns números bem interessantes para você analisar, tá ok? Vamos continuar aqui. Aqui, qual o número de unidades judiciárias de primeiro grau, tá, pessoal? Não estamos falando em segundo grau, né? Acabamos de ver lá em cima, por ramo da justiça, tá? A justiça estadual, quais são os números de unidades que temos aqui, em juizados, a justiça do trabalho federal, eleitoral militar e auditoria militar, eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Então, vocês veem o número enorme, né, que tem no país todo, tá? Porque isso é um relatório anual, do país todo, na verdade, né? Outra questão também para você, que vale a pena você saber, né? Que é a distribuição territorial dos tribunais regionais do trabalho segundo o porte, tá? Então, analisa por conta da sua região, da região em que você reside, da região onde você vai atuar. Aqui nesse caso, essas que estão em azul aqui são consideradas de grande porte, né? As verdinhas, a médio porte, e essas amarelinhas aqui de pequeno porte, tá? A mesma coisa dos tribunais regionais eleitorais, que não interessa tanto assim para você, não é isso? E aqui, nesse mesmo relatório, essa tabela traz a classificação dos tribunais de justiça estadual segundo o porte. Isso aqui é relacionado ao ano de 2016. Todo ano ele é atualizado. E é importante que vocês tenham esse número sim, né? Por quê? Porque vocês vão atuar na área da perícia e vocês precisam saber o número de processos distribuídos, não é isso? Qual o número vale a pena para mim atuar ou não, né? Então, são vários os dados que trazem essas planilhas, tá? Mas o que interessa para você é isso aqui, ó. Processos tramitados, ou seja, processos que já estão
em andamento na justiça estadual, aí do seu estado, tá ok? Então você verifica aqui o seu estado qual é, tá? E você vai ter aqui o número de processos que estão em tramitação nesse período, né? Esteve em tramitação todo o ano 2016, óbvio, cada ano cresce mais, né? E você vai ver realmente a carga de trabalho que o perito tem nessas comarcas, né? Pelo número de processos que está em andamento. Então, eu não vou falar de cada um deles, porque vai interessar para você o seu estado, né? Se você está na Bahia, por exemplo, esse número aqui é que vai interessar para você. Não é esse? Não é isso? Olha, aqui é quase 5 milhões de processos, né? Então, esse número aqui interessa para você. Então, você analisa de acordo com a sua comarca, tá ok? E aqui nós temos a classificação dos tribunais de justiça do trabalho, tá? Aqui já fomos para a justiça do trabalho. Se você pretende atuar na área da perícia judicial, na justiça do trabalho, esses números aqui interessam muito para você, né? Que você pode ter uma noção da demanda de trabalho para o perito judicial, considerando, claro que nós podemos considerar que nem todos esses processos existe a nomeação de um perito, mas de qualquer forma os números são alarmantes, né? Cada vez cresce a cada ano. Então, essa planilha, esse estudo, eu vou deixar para você realmente, desculpa aqui, você realmente analisar com calma e tudo mais. Então, pessoal, aqui nós vamos, nessa figura aqui, né, esse relatório traz os casos novos por ramo de justiça, sempre pensando que é do ano de 2016, ok? Os casos pendentes por ramo da justiça. O que significa? Esse número aqui vai se somar a esse aqui, né? Porque esses processos aqui, eles continuam lá nas distantes, nos arquivos não, né? Porque o arquivo ele só vai como ele já está resolvido. Então está lá nas estantes, nos gabinetes, nas mesas dos serventuários e que vem somando-se a esses casos novos que entraram. Então, a cada ano soma-se esse número com os casos pendentes que ainda estão enfim, são tantas as questões que vão surgindo durante o processo, né? E aqui a gente percebe novamente a justiça estadual liderando em número de processos. Traz aqui, inclusive, uma média que fala que a cada grupo de 100 mil habitantes, 12 mil ingressaram com uma ação no ano de 2016. Então, é muita coisa, né? Então, ele diz, neste indicador são computados somente os processos de conhecimento de execução de título extrajudiciais, excluindo, portanto, de base de cálculo as execuções judiciais iniciadas. Então, vários outros processos nem foram incluídos aqui, tá? Então, aqui um resuminho do que foi dito, né? Casos novos por 100 mil habitantes, por ramo da justiça, justiça estadual disparando aqui, né? E a justiça do trabalho, a justiça federal. Então, esses 3 ramos da justiça é o que mais vocês vão atuar, porque você pode, se você se cadastra na justiça estadual, você pode se cadastrar na do trabalho e na justiça federal também. Isso é objeto de pergunta, às vezes meus alunos me perguntam isso. O seu cadastro pode ser feito nas comarcas que você escolher e no ramo da justiça que você escolher também. Tá, pessoal? Então, esses são os números que eu gostaria de trazer para vocês, tá? E vocês analisam aí, dependendo do estado que você esteja, né? Para você ver a demanda de processo, como é grande, é enorme realmente, e óbvio, o trabalho para vocês,
para nós peritos, para nós advogados, né? E a demanda continua crescendo, né? Como eu já falei, as pessoas não se entendem e o resultado está aqui, ó. Todos vão para o judiciário aí, é um número, eu considero muito alto esse número, né? As pessoas se socorrendo no judiciário para resolver seus conflitos, ok? Então, esses são os números realmente que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Analisem qualquer questão que vocês tiverem dúvida, mandem para mim, tá? Então, pessoal, até a nossa próxima aula, tá? Sobre esse tópico aqui, seria isso que eu gostaria de trazer para vocês. E até lá!